Diga aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso estarmos aqui nessa noite calorosa. Os que têm mais calor senta desse lado, que tem mais frio senta daquele, né? Senão vem os irmãos falando assim, diminui um pouquinho, mas está aquele calor enorme, né? E ele tem frio, senta do lado de cá. Quem tem mais calor, senta do lado de lá. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria que você prestasse muita atenção. O que eu vou falar hoje não tem nada de novo para você, talvez para a maioria, talvez não tenha nada de muito novo. Mas, queridos, Deus tem nos direcionado de uma forma assim muito contundente a vivermos uma nova fase como igreja de Cristo, e nós precisamos atender. E nós começarmos a caminhar de uma forma mais efetiva, mais profunda e intencional nessa direção que o Senhor tem nos colocado. Então eu quero falar um pouquinho sobre anunciar as boas novas. Nós temos as boas novas da salvação. Nós temos as boas novas da salvação, é o Evangelho. Você conhece o Evangelho. Você que já tem uma aliança com Deus, você conhece o Evangelho. E dos grandes privilégios daquele que conhece o Evangelho do Senhor e tem uma aliança com Ele, é justamente propagar esse Evangelho. É poder falar desse Evangelho. É uma grande tarefa que é um privilégio nosso. Então é isso que eu quero que você tenha em seu coração. Esse é o ponto central da palavra nessa noite. Nós somos anunciadores do Evangelho. Eu e você temos o privilégio de anunciarmos o Evangelho do Senhor. E se você tem alguma dúvida, mas o que é que eu devo anunciar? Então nós vamos treinar você, porque é um privilégio sem tamanho podemos anunciar esse Evangelho do Senhor nosso Deus. Eu quero que você abra comigo lá então 1 Coríntios 5, do 17 ao 20. 1 Coríntios, vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Se você quiser acompanhar conosco, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 5, 17 ao 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que nos diz aqui esse texto de Paulo, de 1 Coríntios? É segunda? Nossa, eu coloquei errado. Então, 2 Coríntios. Desculpe. O que nos diz esse texto de 2 Coríntios 5,17? Que o Senhor nosso Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo. Ele reconciliou consigo. Quando Jesus morre na cruz, queridos, ele está abrindo, então, ele é o primeiro ser humano, Jesus sendo Deus e sendo um ser humano, é o primeiro ser humano a ter acesso a Deus, porque pagou todo o preço que o ser humano precisava pagar para que pudesse novamente ter acesso a Deus, que ele perdeu quando se rebelou contra Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, nos mostra o ser humano se rebelando contra Deus. Então o Senhor Jesus vem e abre a porta para que todo ser humano que quiser, todo e qualquer ser humano que desejar, ele pode novamente se reconciliar com Deus, se tornar novamente filhos de Deus e viver uma vida com Deus. E ele está dizendo assim, ele reconciliou consigo mesmo o mundo, né, por meio de Cristo Jesus. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado do ser humano. Então, queridos, quando ele olha para nós, ele não leva mais em conta os nossos pecados. Não leva em conta os pecados passados, nem os presentes,
e nem os futuros. Porque agora você está em Cristo, então os seus pecados são anulados pela cruz de Cristo. Aí alguém pode dizer assim, mas se Deus já perdoou até os meus pecados futuros e o meu pecado presente, então eu posso continuar pecando e não tem problema? Quem pensa assim, não entendeu o Evangelho e não entendeu a graça. Porque aquele que entendeu o Evangelho, entendeu a graça, tem uma aliança com Deus, ele não deseja mais pecar. Ele não quer viver em pecado, mas ele quer viver uma vida cada vez mais parecida com Deus, que é uma vida em santidade, porque Deus é santo. Então eu não quero pecar. Você quer pecar? Você não quer pecar. Porque você sabe que desagrada o coração de Deus. Mas você peca? Peca ou não peca? Todo tempo. Todo tempo. Nós estamos pecando, errando, porque há um egocentrismo em nós ainda, que não foi totalmente curado. Então nós acabamos sempre errando, de uma forma ou de outra. Mas o Senhor não olha para os nossos pecados, Ele olha para Cristo em quem nós estamos. Por isso então nós podemos ser salvos. E aí você pode chegar à conclusão seguinte, você não é salvo porque você é bom. Você não é bom. Nós somos pecadores. E diante de um Deus plenamente santos, se Ele fosse olhar para nós, para os nossos pecados, nós seríamos imundos aos olhos dEle. Mas como nós estamos em Cristo, então, nós estamos agora em condição de estarmos reconciliados com Deus. E além de nós estarmos reconciliados com Deus, em Cristo, Ele agora nos dá o ministério da reconciliação. Ele diz assim, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha só, Deus então não olha mais para você como um pecador, porque você está em Cristo, você se arrependeu dos seus pecados e você está sinceramente buscando uma vida de santidade, de santificação, através de um relacionamento com Deus. Você está buscando esse relacionamento com Deus dentro de uma aliança firmada com Deus em Cristo. Então você é salvo, você é filho de Deus. E a partir disso Ele torna eu e você, Ele nos torna, cada um de nós, ministros da reconciliação. Nos confia a palavra da reconciliação. Então eu e você agora, além de nos tornarmos filhos de Deus, porque Ele nos reconciliou, agora nós temos também o privilégio de sermos os divulgadores dessa palavra de reconciliação. E essa palavra da reconciliação, que é o Evangelho, ela é poderosa, como nós ouvimos há uns dias atrás, ela é poderosa para salvar. O Evangelho é o poder de Deus. Então nós levamos essa mensagem, nós levamos esse Evangelho, e as pessoas são transformadas, não porque nós falamos bem, não porque nós somos bonitos, e não porque nós não erramos, mas porque essa palavra é poderosa para transformar. É sobrenatural. Quando você fala do Evangelho para alguém e alguém ouve esse Evangelho, é o Espírito de Deus que vai agir no coração dela para que ela seja transformada. Não são as nossas palavras bonitas ou coisa parecida. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e para nós entendermos é sempre bom nós irmos lá no início de Gênesis. O grande propósito de Deus para nós como seres humanos. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. É muito importante que nós entendamos que Deus não mudou de ideia em relação ao homem. Sempre foi a mesma ideia, sempre foi o mesmo propósito. Diz assim, versículo 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O que tem a ver esse versículo com o que eu estou falando? Tem a ver, queridos, que Deus, desde o início, quando Ele criou o ser humano, Ele sempre desejou, e esse sempre foi o plano eterno de Deus,
agir nesse mundo físico através do ser humano. Agir em parceria com o ser humano. Deus criou todo um universo físico para que nesse universo físico a glória dele se manifestasse, ele se manifestasse através dos seres humanos, nós, eu e você. Encham a terra, multipliquem-se, encham a terra de quê? Do que Adão e Eva iam encher a terra? De um monte de pessoas, de gente, que iriam refletir exatamente quem Deus é. Porque ele diz assim, criou Deus a imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Então todas as pessoas, todos os seres que vissem um ser humano, ia dizer assim, Deus é assim. Deus é dessa forma. Porque nós, seres humanos, seríamos a imagem expressa de Deus na terra. Esse sempre foi o desejo de Deus. E as ações do ser humano na terra seriam também as ações de Deus. Todos os animais que vissem o ser humano agindo, ia falar, Deus age assim, Deus pensa assim, Deus faz assim. Porque o ser humano faria exatamente o que Deus queria que fizesse. Como Jesus, quando ele estava na terra, ele como Filho de Deus, e em plena e completa conexão com o Pai, ele dizia o quê? Eu faço na terra o quê? Eu vejo o meu Pai fazer. Só faço na terra o que eu vejo o meu Pai fazer. Então tudo que Jesus fazia expressava exatamente a vontade de Deus e quem Deus era. E nós seres humanos viveríamos assim na terra, expressando Deus. Então Deus, queridos, para você gravar no seu coração, Deus sempre desejou agir na terra através do ser humano. Ele sempre quis isso. Esse foi o plano original de Deus. Eu vou agir nesse mundo físico, vou ser representado nesse mundo físico através do ser humano. Então, agindo em parceria com o ser humano, sempre. E Deus, Ele vai intervindo em toda a história da humanidade, queridos, desde o início, através de seres humanos. Porque Deus poderia simplesmente aparecer em cada lugar e falar para o povo, agora não vai ser assim, agora vai ser assim. Olha, agora vocês vão para lá e agora vai acontecer isso. Deus pessoalmente vir e fazer e intervir na história. Nós vemos Deus intervindo na história muitas e muitas vezes, para que a história que Ele está contando seja contada de acordo com o que Ele quer. Porque nós estamos vivendo uma história maravilhosa de uma paixão eterna e imensurável de um Deus pelas suas criaturas. Nós estamos vivendo essa história, nós estamos no meio dessa história. E Deus vai intervindo na história. Mas Ele intervém na história através de quem? De homens. Nós vemos lá Deus intervindo na história através de Noé. E toda a história da humanidade foi redirecionada através da vida de um homem. Vemos a história, por exemplo, sendo redirecionada através de Abraão. De quem surgiu a nação de Israel, através de Isaac, de Jacó, através de Davi e através de Jesus. Um homem, Deus, mas também homem. Então você percebe que Deus, o modo de operar de Deus na terra, é agir na terra, porque Ele tem uma história sendo contada, então Ele vai agindo nessa história através de homens, como Ele desejou desde o início. Então Deus não mudou os seus planos, Deus não mudou o propósito para a humanidade, porque o ser humano se rebelou contra Ele e obedeceu Satanás. Deus continua com o seu plano de agir na terra através de nós seres humanos. Amém? Você entendeu até aí? Todos entenderam? São muito quietinhos. Então não sei se você entendeu ou não. Então repetindo. Deus está contando uma história. Deus, o seu plano original era fazer a história na terra acontecer através de seres humanos. E Ele tem feito assim desde o início, desde Adão.
Deus não faz as coisas acontecerem aqui sem a nossa ação. Porque Deus não pode? Deus pode qualquer coisa. Mas na sua grande sabedoria e soberania, Ele decidiu fazer dessa forma. Então nós somos tremendamente privilegiados por Deus, por nós participarmos da sua grande história e fazermos a história acontecer de acordo com a vontade dEle. Então você é esse homem, essa mulher, esse jovem, que foi escolhido por Deus para fazer a história dele acontecer na terra, para intervir nas pequenas histórias de outros seres humanos, para que a história de Deus aconteça na vida delas. Eu sou esse ser que foi escolhido por Deus para, nos meus relacionamentos, nas minhas conexões com outras pessoas, mudar a história delas. Só que qual é um grande problema nosso nessa história? Os cristãos, abrindo um parênteses aqui, os cristãos, boa parte deles se transformaram em consumidores de bênçãos. Eu vou na igreja porque eu quero ser abençoado. Vou na igreja porque eu quero uma bênção. E tudo bem, é lógico que você vai receber milhões e milhões, incontáveis de bênçãos de Deus, se você está em uma aliança com Ele. Ele vai direcionar a sua vida. Você pode falar para alguém, vem para Jesus, que sua vida vai endireitar. Porque vai. Mas nós cristãos, queridos, não podemos ser essas pessoas que vêm na igreja para consumir um culto, para consumir uma música, para consumir uma palavra, para consumir bênçãos. Nós não somos consumidores. Nós estamos aqui, na verdade, é para dar. E a consequência é nós recebermos. Mas o propósito é nós darmos a nossa vida, é nós vivermos essa vida. E falta um pouco dessa consciência de nós sermos intencionais em sermos os abençoadores. Porque esse é o primeiro propósito. O ser abençoado é consequência. Jesus reconcilia o homem com Deus e nos encarrega então do ministério da reconciliação. Jesus nos dá o privilégio de participar da sua obra, anunciando o Evangelho. Lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que eu estou convosco, com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus faz a parte dele. Ele vem, e só ele poderia fazer isso, nenhum outro ser humano ou anjo poderia fazer isso, somente ele poderia fazer. Então ele vem na forma de homem, mas não um homem que tem pecado, um homem como Adão antes da queda, e morre em nosso lugar, paga com o seu sacrifício a justiça perfeita que Deus exigia, porque Deus é perfeitamente justo. Então precisava alguém pagar pelo erro do homem. Então Jesus vem, e só Ele poderia pagar, pagou os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. E Ele então, voltando lá no início, Ele nos faz participante dessa obra poderosa de construir uma morada para Deus. Porque, queridos, o propósito eterno de Deus, desde o início, qual era? Então o homem, em uma parceria com Deus, governaria a terra, expressando quem Deus é, e viveria nessa terra com a presença de Deus. Porque Deus sempre quis, você pode olhar de Gênesis até Apocalipse, um grande desejo de Deus de morar com os homens, de estar com os homens, de morar com os homens. E agora quando Jesus vem, queridos, Ele inaugura uma nova era, um novo tempo de reconciliação do ser humano com o Pai, com Deus. E Ele nos deixa, a nós, encarregados de fazer essa obra.
Então Jesus vem, morre numa cruz, treina lá 12 homens, 70 e mais especificamente 12 homens, treina esses homens e vai embora. E vai embora. Por quê? Porque não era propósito e plano de Deus que Deus estabelecesse as coisas na terra aqui, Ele mesmo. Porque Jesus é Deus. Então Ele vem, faz o que o homem não poderia fazer, e agora responsabiliza o ser humano pelo trabalho que ele deveria ter feito desde o início, lá de Gênesis. De estabelecer na terra uma morada para Deus. E eu e você, então, agora, depois que Jesus foi, somos responsáveis. A igreja, nós como igreja somos responsáveis de estabelecer a morada eterna de Deus. O que nós estamos construindo aqui, queridos? Nós estamos construindo, amém? Nós como igreja estamos construindo algo poderosíssimo no mundo espiritual. O que é que nós somos construtores de quê? Nós estamos construindo o quê? Nós estamos construindo um lugar para a morada do Deus eterno. Mas Deus poderia fazer isso, Ele poderia. Mas Ele, em sua grande soberania e bondade, decidiu nos fazer participantes disso. Você entende? Você entende o privilégio que você tem de participar dessa obra, desse plano maravilhoso e poderoso de Deus? Você é um ser humano, falho, pecador, como eu. Mas nós temos esse privilégio, eu e você temos esse privilégio. E precisa arder no seu coração o desejo de cumprir, fazer acontecer essa obra que Deus colocou para nós fazermos. Lá em 1 Pedro 2,5, nos diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então cada um de nós somos pedras vivas, segundo Pedro. Pedras, tijolos, que está sendo colocado cada um no seu devido lugar para construir um templo, para a morada de Deus. Então, onde Deus quer morar? Em um templo. Quem é esse templo? A igreja do Senhor. Nós somos a igreja, nós somos esse templo que está sendo construído. Então você, querido, que tem uma aliança firmada com Deus, você é uma pedra. Segundo Pedro, você é uma pedra. Você é um tijolinho que está sendo colocado num lugar, que está colocado num lugar das paredes desse templo, e você está auxiliando, então, sendo o material de construção desse templo de Deus na terra. Porque Deus quer vir morar conosco na terra. Como você já aprendeu, o mundo não vai acabar e nós vamos para o céu. No outro lugar, no espiritual, morar no lugar espiritual. Não é assim. Não somos nós que vamos. É Ele que vem. Você entendeu? Ele vem morar com os homens, isso é muito claro na palavra de Deus. Tá, quando você morre, onde você vai? Sim, você vai onde Deus está, hoje. Na atualidade, você vai para o paraíso, conforme nos ensina a palavra de Deus. Num estado espiritual, em espírito, na sua alma. Mas vai chegar um momento que você verá Deus vindo para a terra. E nessa terra. Portanto, quando alguém fala, o mundo vai acabar, é tudo conversa fiada, querido, de gente que não conhece a palavra de Deus, porque o mundo não vai acabar. Muito pelo contrário, o mundo será a morada do próprio Deus. O próprio, não somente Jesus, mas o próprio Pai virá morar conosco na terra. É muito simples, é muito claro na palavra de Deus, e não tem como alguém distorcer e falar, não é assim. Porque em muitas passagens da palavra de Deus, em muitas teologias,
Algumas pessoas conseguem distorcer um pouco, levar um pouco para cá, para lá, mas tem coisas que são muito claras e nítidas dentro da palavra de Deus, e essa é uma delas. Talvez alguém te ensinou errado. Jesus vem, vai levar você para o céu. O céu é a terra, porque Ele estará aqui. O céu é um local geográfico onde Deus está. Onde Deus está é o céu. Então nós estaremos em Deus. E nós, queridos, como igreja de Cristo, somos essas pedras da construção e ao mesmo tempo nós somos os construtores. Porque quem está sendo instrumento de Deus para trazer a pedra para ser colocada nas paredes do templo? Quem está sendo instrumento de Deus? Nós, a igreja do Senhor. Nós temos esse privilégio de sermos o templo e participarmos da construção desse templo. E Deus nos usa como instrumentos para fazer o seu local de morada na terra, a igreja de Cristo. Você tem esse privilégio, amém? Em 1 Pedro 2,9 também nos diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo que está aqui com o propósito de proclamarmos as grandezas e a glória de Deus. Então, queridos, eu e você existimos como igreja de Cristo, como discípulos do Senhor, como filhos de Deus, para estarmos expressando para esse mundo que não conhece Jesus, quem Deus é. Essa é a razão da nossa existência como igreja. Então nós somos a pedra, nós somos os construtores, e nós somos aqueles a quem Deus está usando para proclamar as maravilhas de Deus, no caso aqui para essa cidade, ou onde você estiver. Aí a pergunta fica: como nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Eu sei que você tem falado de Jesus para as pessoas, e talvez da maneira mais simples possível, é o que talvez você consegue fazer, convidar a pessoa para vir no culto, para vir na conexão. Mas o Senhor requer de nós muito mais. Se você não sabe, nós estamos aqui como igreja para te ensinar. E nós precisamos, queridos, nos atentarmos para essa responsabilidade que nós temos. Eu e você, e essa é uma direção assim muito forte e específica para nós como igreja de Cristo, para nós extensão Ágape aqui, hoje, porque essa é uma direção que o Senhor quer que nós tomemos. Precisamos ser intencionais todo dia e toda hora, em todo momento. Nós precisamos perceber quem nós somos. Parar de pensar nos nossos problemas e ficar focados nos nossos problemas. Eu sei que não é fácil. Não é, irmãos? Não é fácil. Não é, Renato? Você está lá colocando tijolinho em cima de tijolinho. Se é que dizem que você não faz mais isso, só seus ajudantes, né? Brincadeira, faz sim, né? Está colocando tijolinho em cima de tijolinho lá e preocupado. Tem esse boleto para pagar, tem aquela conta, tem aquela, tem aquela, tem aquela. E aí vem a preocupação porque o meu filho, porque minha filha, porque isso, porque tal pessoa. E tem tantas coisas que vai rolando na nossa mente, dos nossos problemas diários. Meus negócios, meu trabalho, minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos. Tantas coisas que nós acabamos sendo atraídos e vivendo focado nos problemas, nas nossas dificuldades. É ou não é? Nós focamos a nossa vida nos nossos problemas.
Quantos de nós deveríamos estar focados na nossa vida, na solução dos problemas e na razão da nossa existência? Amado, você não vive, você não existe. O propósito da sua existência não é ganhar dinheiro e ter muitos bens e ter sucesso segundo o mundo. O propósito da sua existência é você viver conectado com Deus e viver o propósito dele para a sua vida. Só que se você não está focado nesse propósito para você, você fica então focado nos problemas, nas dificuldades, nos tantos problemas que surgem todo dia. E tem dia que você já acorda com problema, né? Já acorda mal-humorado. Aí alguém chega e fala, bom dia. Você fala, bom dia para quem? Você não fala, mas você pensa, né? Só se for para você, porque para mim não é. Não é assim? Já acorda com problema. A questão, queridos, é que nós, no velho Adão, nós somos problemáticos. Somos complexos. Somos ou não somos? Às vezes eu desanimo de mim mesmo. Falo, mas como? Eu? Né? E assim, nós somos assim. Mas eu já entendi que há ainda um velho Adão dentro de mim que nunca vai ser perfeito. Eu preciso brigar constantemente contra ele. E a minha briga é ferrenha. Todo dia, toda hora. Por diversos sentimentos que não vão me aproximar de Deus, mas vão me distanciar dele. Então a briga é constante, nós somos complicados mesmo, assuma isso, diga assim, eu sou complicado mesmo, mas eu tenho Jesus, que conserta todas as coisas. Porque se nós ficamos pensando, eu sou complicado, e aí você começa a pensar assim, eu sou complicado, eu sou problemático, e começa a focar nisso, que é a nossa tendência. E aí você começa a pensar assim, mas eu não devia estar pensando isso. Aí você começa a ficar bravo com você e complicado, porque você está pensando que é complicado, e aí vai. Você entra numa espiral que vai cada vez mais para baixo, e você chega à conclusão que você não consegue. A questão é, queridos, que o Deus Todo-Poderoso tem um propósito eterno para cada um de nós. Tem um propósito. Então joga fora esses pensamentos que começam a focar a sua vida em você mesmo. Porque eu já disse aqui, tudo o que nos leva a focar a nossa vida em nós mesmos, isso é anti-Deus. Isso é anticristo. Isso é o espírito do anticristo. Como é que Jesus viveu? Nunca pensou em si mesmo. Sempre pensou em fazer a vontade de Deus e abençoar a humanidade. Isso é o espírito de Cristo. Agora, o espírito do anticristo é o quê? Para mim, eu. E Satanás usa os seus problemas, suas dificuldades para fazer você focar em você. E você facilmente esquece do propósito eterno para o qual você existe. Que é o quê? Em parceria com Deus, em um relacionamento com Deus, fazer as coisas acontecerem na terra de acordo com a vontade dEle. Isso te preenche, isso te satisfaz, isso te traz alegria, te traz plenitude. E você acaba esquecendo de todas as suas mazelas que tem dentro de você aí. Vai ficando de lado todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades. E o Senhor quando você desfoca dos seus problemas, queridos, o Senhor resolve. O Senhor faz. Porque aí ele tem liberdade, você desfocou e tirou do seu governo aqueles problemas, então Deus tem liberdade para agir, porque Ele não vai ficar resolvendo os seus problemas enquanto você está lá, escarafunchando os problemas e focando a sua vida no problema, porque você vai sempre viver assim. Agora, quando nós aprendemos a deixar nossos problemas de lado, deixar que Deus resolva e vivermos o propósito dEle, Ele faz, Ele resolve, Ele faz. Pega os seus problemas todos, tudo aquilo que tem
focado você e fala, Senhor, olha, eu entrego no teu governo, faz o que o Senhor quiser, vai. Eu não consigo resolver mesmo, eu não sei. Chega a essa conclusão, eu não sei, eu não posso, eu não consigo viver no meu governo. Então, Senhor, o governo está aqui, faz o que o Senhor quiser. E eu vou focar em agradar o seu coração, em viver o seu propósito. E então você começa a perceber e entender que a plenitude, a alegria, o prazer está em viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você seja esse cristão que entendeu o seu propósito e que começa então a propagar esse evangelho, viver e propagar esse evangelho. Então o que você tem que fazer diante dessa verdade, queridos? O que nós devemos fazer, o que você precisa fazer diante dessa verdade maravilhosa de que você é um homem, uma mulher, um jovem, que foi feito por Deus, é filho de Deus, e foi chamado para cumprir um propósito eterno aqui de estabelecer uma casa para Deus, uma morada para Deus, ser essa casa e estabelecer essa casa, pregando o evangelho a todos que você tiver oportunidade. Pregando o evangelho, vivendo e pregando o evangelho. O que você tem que fazer? Primeira coisa, queridos, fala com Deus. Se você entendeu essa responsabilidade, esse compromisso seu, fala com Deus. Amém? Fala com Deus e diga, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ser um pregador do seu evangelho, eu quero ser um anunciador das boas novas, eu quero viver o teu propósito. Eu quero ter um relacionamento contigo, viver o propósito que o Senhor me chamou para esse tempo de estabelecer uma morada para Deus, de em parceria com Deus fazer aquilo que Deus quer na terra. E eu digo para você, queridos, que o tempo que nós estamos vivendo aqui, de uma parceria com Deus, trabalhar em parceria com Deus, é um prelúdio do que virá na eternidade, porque vai ser sempre assim. Nós sempre trabalharemos com Deus em toda a eternidade. Nós faremos as coisas acontecer nesse universo físico, na direção e no poder de Deus por toda a eternidade. Então fale com Deus. E diga para Ele, Senhor, eu quero de uma forma mais efetiva, mais profunda, viver o teu propósito de estabelecer o reino, pregando o evangelho para as pessoas. Conecte-se de forma mais profunda com o corpo de Cristo. Porque ninguém pode fazer a obra de Deus, viver, queridos, aquilo que Deus planejou para você, se você não está conectado com o corpo. Porque Deus, o propósito de Deus é agir na terra através do corpo dele, através da igreja. Através de várias pessoas que se reúnem com o mesmo propósito, de fazer a vontade de Deus. Então, conecte-se. Esteja conectado na sua conexão, no seu grupo de discipulado. Você que não está participando de um grupo de discipulado, procura o William lá, que ele vai direcionar você para um grupo de discipulado. Você que não está indo nas reuniões, comece a ir e se conecte às pessoas. Você, discipulador que não está fazendo reunião, comece a fazer. É uma forma que nós encontramos de estarmos conectados com o corpo para que nós possamos fazer a obra de Deus na terra. Viva conectado com o corpo, queridos. Dê satisfação. Reconheça as pessoas que estão liderando você, que estão do seu lado, que estão com você. Reconheça aquele discípulo seu, aquela pessoa a quem você está discipulando, que está junto de você. Seja conectado. Busque uma consciência constante de seu ministério de reconciliação. Em Cristo você é a conexão dos céus com a terra, um sacerdote de Deus. Todos os dias, toda hora e todo momento, esteja pensando nisso, até que isso se torne cultura do seu coração e modo de viver. Eu sou uma conexão dos céus com a terra. Deus, estou conversando aqui com essa pessoa, sentado no ônibus, na escola, no trabalho.
E sempre conectado. Deus, o que o Senhor quer que eu faça, que é o que eu fale. Tem alguma coisa específica para eu falar para essa pessoa? Estar conectado. Estar atento. Esses dias atrás, no meu trabalho, as pessoas sempre me procuram para falar algo. E eu aproveito qualquer oportunidade de fala para entrar com o Evangelho. Um Evangelho que eles nem sabem que é o Evangelho. Você não precisa falar assim, porque Deus disse lá em João capítulo 4, versículo 5. Às vezes não precisa. Se a pessoa está aberta para isso, você pode, você deve. Mas se ela não está aberta, você fala do Evangelho sem ela saber qual é o Evangelho. E ela está ouvindo o Evangelho sem saber. E uma moça me procurou, falou assim, olha, eu recebi tantas bênçãos. Recebi bênçãos que eu esperava, assim, sabe, mas eu estou sentindo, assim, sabe, que parece que eu não sou merecedor. Para mim, ela veio falar isso. Você imagina o que ela ouviu, né? Parece que eu não sou merecedor dessas bênçãos, dessa graça, tal. E aí eu pensei, olha que oportunidade, Espírito Santo, obrigado, né? Aí eu despejei o Evangelho para ela. Já que ela falou dessa forma, eu falei para ela, olha, então, você está sentindo certinho, você não é merecedora mesmo, você não merece nada, porque você é pobre, cego e nu, e aí despejei. Daquele jeito você já sabe. Você não merece mesmo. É graça justamente porque é imerecido, você não merece essa graça, essa bênção que você falou, e você não merece ser salva também. Porque nós somos seres humanos pecadores, você não merece. E o grande segredo é nós entendermos essas duas verdades. Nós somos pecadores, não merecemos absolutamente nada, merecemos o inferno. Mas Deus é tão bom, tão gracioso, que mesmo nós não merecendo, nos tornou seus filhos. Então essas duas verdades precisam andar juntos. Eu não mereço, eu não presto, mas Deus me fez seu próprio filho. Então uma oportunidade assim, rápida, de 5 minutos, 5, 10 minutos, eu falei do Evangelho para ela, sem ela saber que era o Evangelho. Aproveitar as oportunidades. Em qualquer coisa que acontece lá na sala, eu falo assim, mas qual o propósito da sua existência? Ele já sabe dessa minha fala. E as pessoas vão ficando com isso. É o Evangelho, queridos. Você está falando do Evangelho constantemente. Você tem que estar atento, para aproveitar cada oportunidade. Você está lançando semente em todo lugar, a todo momento. Vai brotar, vai crescer, às vezes demora. Às vezes talvez você nem vai ver, mas vai brotar, vai crescer e vai dar frutos. Então você precisa estar como filho de Deus atento, porque essa nova fase que Deus quer que nós vivamos, é que muitas pessoas, todas as pessoas dessa cidade, ouçam o Evangelho através de nós. Porque você conhece o Evangelho de verdade, não o meio Evangelho, você conhece o Evangelho completo. E seja disposto e disponível e preparado para mostrar o Evangelho a todos. Essa é a sua função, esse é o propósito da sua existência. Relacionamento com Deus, na vertical, relacionamento na horizontal, transmitindo o Evangelho para as pessoas. Ou sua vida não serviu para nada, foi só um peso em cima da terra. Se Deus não te usou para abençoar as outras pessoas, para levar o Evangelho, eles não teve função, a sua existência não teve função. Viva o Evangelho e fale o Evangelho, porque aquilo que nós falamos, queridos, tem que ser coerente com aquilo que nós vivemos. Você não precisa ser perfeito, não é para ser perfeito, mas viver de uma forma, o máximo possível que você conseguir, aquele Evangelho que você está falando, que você está pregando. Porque precisa haver coerência entre a fala e a vivência. Senão não vai ter sentido. Senão aquela pessoa não será tocada, ela vai ser tocada pela sua forma de agir e aquilo que você fala. Quando você falar do Evangelho e você vive aquilo, o Evangelho, aquilo vai ter um poder enorme para transformar o coração da outra pessoa. Então, para encerrar, queridos,
Deus nos chama para um novo tempo, para uma nova fase, para uma nova estação. Deus nos chama como igreja, como filhos e discípulos dele, para estarmos vivendo uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação, onde nós nos tornamos, de uma forma muito mais intensa do que nós somos hoje, propagadores desse evangelho. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é simples, eu sei que você já sabe tudo isso que eu preguei. Sei que você já entende tudo isso. A questão é que agora Deus exige de nós um passo decisivo e prático daquilo que nós sabemos. Então eu e você, como igreja, estamos sendo impulsionados por Deus para vivermos uma igreja que evangeliza de uma forma muito mais intensa, intencional e produtiva. É isso que Deus quer de nós. E se você deseja viver isso conosco, amados, como igreja, e realmente nós contamos com cada um de vocês que tem essa aliança com Deus, eu gostaria que você colocasse em pé nesse instante, e você pudesse fazer essa oração comigo. Porque isso não se faz com uma pessoa. Cada um de nós precisamos tomar uma posição de evangelistas. Nós somos aqueles que vão levar o evangelho. E queridos, o sonho, o propósito, o nosso objetivo é que todas as casas, todas as pessoas dessa cidade ouçam esse evangelho que nós conhecemos. Todos. Nós não podemos planejar ou colocar como objetivo menos do que isso. Pelo menos nessa cidade, cada casa, cada família, cada pessoa precisam ouvir o mais rápido possível esse evangelho que nós conhecemos. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus para mim e para você, para nós como igreja. E nós vamos organizar de uma forma mais intensa e produtiva isso que nós estamos falando aqui, mas você precisa já começar a tomar uma posição nesse sentido. Eu tenho tomado já há algum tempo, porque Deus cobrou isso de mim. E quando eu percebi isso, queridos, começou a arder no meu coração. Eu não sou evangelista, tá? Eu não tenho esse ministério evangelístico, eu não sou evangelístico, eu sou quietinho no meu canto, recatado, gosto de ficar sozinho. Mas o Senhor começou a fazer arder no meu coração um desejo de transmitir isso que eu sei, esse evangelho que eu sei, para que pessoas sejam transformadas e vivam essa vida intensa, essa vida maravilhosa, essa vida de um relacionamento profundo, essa vida, viver intensamente a vida que Deus nos deu. Eu desejo que as outras pessoas conheçam Jesus e vivam isso também, o que eu vivo, esse relacionamento maravilhoso com Ele. Então isso começou a arder em meu coração a partir do momento que eu comecei a entender, que Ele começou a revelar para mim: olha, você é o ministro da reconciliação, você é hoje o responsável por fazer isso, você é hoje responsável por levar as pessoas a entender esse evangelho. Então isso começou a surgir dentro de mim e hoje arde em meu coração isso. E toda oportunidade eu aproveito e crio também oportunidades para falar desse evangelho, porque nós temos que ser intencionais, criar oportunidades, aproveitar as oportunidades e criar oportunidades para você falar desse evangelho que é poderoso para transformar a vida das pessoas. Então por isso a nossa proposta que Deus coloca em nosso coração: todas as pessoas dessa cidade precisam ouvir esse evangelho que nós conhecemos. Amém? Está comigo? Então eu queria que você fizesse essa oração, se dispondo, estando à disposição de Deus. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi que esse é o seu propósito e essa é a sua proposta para nós como igreja,
que a partir daqui nós vamos buscar de uma forma muito mais intensa e muito mais intencional, organizada. Então você vai dizer para o Senhor: eu quero viver isso, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser esse agente, eu quero ser esse anunciador das boas novas. Então cada um o Senhor usa de um jeito, e você se dispõe e fala assim: Senhor, estou aqui disposto, eu quero viver isso. E você pode talvez pensar, e Satanás pode colocar no seu coração: não, mas você não está pronto, você não sabe, não, mas você ainda tem esse pecado, você tem isso, você não pode. Fala para Satanás se calar, porque foi Deus que instituiu você. Se você esperar não ter nenhum pecado para poder falar do Evangelho, você nunca vai falar, porque sempre você vai ter um erro. E talvez o erro que você tenha hoje, que você pense que te incapacite disso, daqui a um tempinho você vai descobrir que esse erro que você tem hoje, esse pecado que você tem hoje, é muito menor do que o pecado que você vai descobrir depois. Então nós sempre teremos erros, mas nós precisamos nos dispor. E quanto mais santo, mais conectado com Deus, é lógico, de uma forma mais poderosa, Ele pode nos usar. Queridos, Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usou um falso profeta para falar para a nação de Israel e para profetizar que Jesus viria. Um falso profeta. Deus usa pessoas, queridos, com más intenções para curar as outras pessoas que só estão querendo dinheiro, e Ele usa porque Ele quer curar. Ele vai usar você com certeza, se você tem um desejo ardente no coração de ser usado por Deus, porque aí vai, sabe, queridos, vai se juntar o seu desejo ardente, seu desejo, nem que não seja ardente ainda, mas seu desejo consciente de agradar a Deus. Senhor, eu quero anunciar as boas novas, e eu quero que o Senhor coopere comigo com poder, com a grande vontade de Deus de te usar. Nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Então eu quero que você faça essa oração para o Senhor. Senhor, olha, eu sei, eu não sei, eu não posso, eu sei disso, mas eu me disponho aqui para que o Senhor faça através de mim o que o Senhor quiser, para levar o Evangelho para essa cidade toda. Você pode fazer isso? Então feche os olhos agora, comece a falar com Deus enquanto o grupo canta. Sem palavras me aproximo, quebra
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Oh, oh, oh. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Poderoso Deus, nós somos teus. Nós entendemos, ó eterno Deus, nós entendemos que fomos chamados e escolhidos por ti para sermos teus filhos, fomos resgatados, restaurados como filhos, ó Deus, coisa que nós não merecemos. E junto com isso, ó Todo-Poderoso, o Senhor nos deu o privilégio de fazermos a tua obra juntamente contigo. Nós queremos viver, ó Deus, os teus planos e os teus propósitos para nós, como seres humanos, que o Senhor sempre quis, ó Deus, trabalhar na terra através de nós. E agora nessa fase, nessa estação, ó Deus, nós queremos juntamente contigo estabelecer na terra o teu reino, e um local, ó Deus, para a tua morada, a igreja do Senhor. Ó Pai, nós sabemos que para isso nós precisamos pregar o teu evangelho, levar a tua palavra, e é isso que nós estamos aqui agora nos dispondo, ó Deus poderoso. Eterno Pai, nós sabemos que isto, essa atitude, essa nossa decisão de sermos intencionais e mais intensos na propagação do teu evangelho agrada tremendamente o teu coração. Nesse momento, ó Pai, eu percebo o teu coração se alegrando conosco, porque esse é o seu desejo. E nós queremos então, ó Deus, cumprir a tua vontade e sermos exímios propagadores da tua palavra e do teu evangelho, onde nós estivermos, em especial nesta cidade onde o Senhor nos colocou. Pai, nos direcione, nos dê estratégias e sabedoria, ó eterno Deus, para chegarmos em cada casa, em cada lar que não tenha ouvido, ó Senhor, e que não seja teu filho ainda, para que nós possamos levá-los a conhecer o teu evangelho, para que nós possamos plantar essa semente. Ó Pai, aqui nós nos expomos como tua igreja, ó Pai, fazemos a tua obra de evangelizar essa cidade. Pai amado, que a tua graça poderosa e o teu poder seja sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver isso, ó Deus. E você ora comigo assim agora, se você quer realmente assumir esse compromisso, você fala assim, juntamente comigo: Pai amado, eu quero
ser um instrumento teu para propagar este evangelho, as boas novas da salvação nessa cidade. E onde eu estiver, usa, meu Deus, com poder e autoridade para levar essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.